Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor, estamos aqui nessa noite para desfrutar da sua palavra, para desfrutar da sua presença, da sua pessoa viva e verdadeira. Conceda, Senhor, para cada um de nós, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Traga luz para cada um de nós. Ilumina, Senhor, nossos corações. Sela-nos com teu Santo Espírito. Ó, Senhor, fala com a tua igreja. Senhor Jesus, teu nome nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, chegamos à mensagem 6 do Alimento Diário, né? Segunda semana. O título é Espírito de Sabedoria e Revelação. Amém? Nesse alimento que já foi apresentado, como posso ser feliz? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de começar desfrutando com os irmãos de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção, ou seja, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom prazer de sua vontade. Esses versículos nos mostram a bênção do Pai. Nós fomos escolhidos e predestinados. Amém? Louvado seja o Senhor. No versículo 7, diz assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Isso aqui nos mostra, irmãos, que a bênção do Filho, né? A redenção e o encabeçamento. Amém? Louvado seja o Senhor. E continuando a leitura, diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui nos mostra, né, irmãos, a bênção do Espírito, o penhor, a garantia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos ver isso nessa noite de uma forma tremenda e maravilhosa. O desejo durante toda essa semana minha é que o Senhor pudesse trazer tanto para mim como para toda a igreja sabedoria e revelação, para que possamos juntos desfrutar do propósito eterno de Deus, de tudo que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, irmãos, a grande pergunta é, olha só o que eu e você recebemos. Isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso? Agora, como que essa bênção, ou essas bênçãos, chegam até nós? Como que é chegada essa bênção até a mim, até você? Sabe como é a chegada, essa bênção? É por meio da fé. Nós recebemos essa bênção por meio da fé. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E a fé é como? A fé vem como? Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler um versículo que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17.
Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e ouvir, ou a pregação, pela palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos, nós cremos nessa palavra, nós recebemos o Senhor como vida para nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se nós estamos aqui, porque um dia nós ouvimos essa palavra, e nós cremos nessa palavra, e hoje o resultado é que nós estamos aqui desfrutando das riquezas do Pai. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, ela é cheia de poder. Fala por irmão do lado, essa palavra, ela é cheia de poder. Amém. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Irmãos, essa palavra é cheia de poder. Sabe que o universo todo, ele está... Vocês já pararam para pensar? A Terra está ali, ó, suspensa no ar. Olha o poder de Deus, olha o poder da palavra. Essa semana eu estava olhando, as nuvens se formaram em cima, né, no céu. Eu estava olhando e desfrutando do poder do Senhor. Quantos bilhões de litros de água ali, suspensos sobre nós, e o Senhor faz cair, gotinhas por gotinhas, sobre nós. Isso não é tremendo, irmãos? Olha o poder que esse Deus transmite para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, né? Essa palavra, que ela é cheia de poder para mim e para você, ela faz com que o resplendor, que Cristo que é o resplendor da glória de Deus, né? Que trouxe para nós toda essa herança, toda essa maravilha, e essa palavra entrou em mim, entrou em você para produzir o quê? A salvação por meio da fé. Louvado seja o Senhor. Por isso que Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver o versículo que está em Hebreus, capítulo 11. Diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria ler para os irmãos aqui, amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nos fala, né, que essa palavra, ela é cheia de fé e nos traz luz. Quando eu pego essa palavra, né, como fé para mim, ela me traz para mim transformação, ela me traz para mim libertação. A fé, ela é capaz de produzir em nós algo extraordinário, sobrenatural. Coisas que não está na nossa dimensão terrena aqui, né? Ela está aonde o Senhor está, numa dimensão celestial, numa esfera celestial, aonde eu e você podemos desfrutar disso a partir do momento da fé. Eu queria ler para os irmãos aqui, muito precioso, diz assim: quando eu vou pela fé até a esfera celestial, lá está, cheio de bênçãos espirituais me esperando. Irmãos, quando você vai até o terceiro céus, lá está cheio de bênção nos esperando. E ainda mais, essa bênção começa lá no céu e vem aqui para a terra. Eu quero ilustrar isso de uma maneira muito prática. Essa semana,
Desfrutei de uma porção que está em 2 Reis, capítulo 5. Amém. Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Todos nós aqui, eu creio que conhecem a história de Naamã. Muito conhecida, né? E no versículo 8 do capítulo 5 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer o rei: por que rasgares as tuas vestes? Deixe ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Naamã tinha ido até Israel para poder ser curado da lepra. Mas ele procurou, foi o rei. Aí o rei falou: não, eu não tenho como. Aí Eliseu ficou sabendo e falou: não, manda ele vir. Observe, irmãos. Ora, Eliseu disse, aliás, desculpa, virou a página aqui, perdão, irmãos. Versículo, veio, pois, Naamã, versículo 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Foi simples, não foi? Ele nem foi lá, ele mandou falar para ele. Então Eliseu lhe mandou dizer. Então Naamã, o versículo 11, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí ele começa a comentar: lá onde eu venho de Damasco tem rio melhor do que esse que tem aqui, que é o Jordão. As águas são mais claras, tem melhor qualidade. Irmãos, por que eu estou usando essa ilustração? A lepra, ela precisava de algo sobrenatural para ser curada, não é verdade? Precisava ou não? Precisava. Então, no conceito dele, de Naamã, Eliseu tinha que fazer tudo aquilo. Mas a bênção já estava na palavra. O mensageiro já tinha falado para ele: vai lá e lava no rio. Mas ele estava tocando naquilo que era visível. Ele falou: não, mas lá eu tenho rio melhor. Mas a bênção estava no Jordão. Quando ele estava voltando, aí um dos que estava com ele disse assim, versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Irmãos, o Senhor é simples no seu falar, mas os nossos conceitos, às vezes, quer complicar muitas coisas. Não é verdade? Mas louvado seja o Senhor, que no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A bênção começou lá no céu através da palavra. O Senhor já tinha dado para ele. Mas o conceito humano dele estava atrapalhando a bênção chegar até ele. Mas quando ele creu que ele poderia ser purificado, poderia ser curado, através de se banhar, simplesmente por se banhar no Jordão, ele foi curado, irmãos. A bênção chegou. Ó Senhor Jesus, a bênção chegou pela fé. Quando ele creu, ele recebeu. Se você crê, você também pode receber.
Se nós temos, nós recebemos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu queria ler um versículo que está em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Irmãos, a fé que houve também no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como nós precisamos desfrutar dessa porção. Aqui fala que a fé, ela entra, não é verdade? E quando essa fé entra, o que aconteceu que a gente viu da história de Naamã? O amor surge. O amor surge, não é verdade? Paulo diz assim, ó, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quando eu creio, quando eu busco, eu desfruto dessa fé, o amor cresce. Eu posso amar os irmãos, eu posso amar o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Porque, irmãos, Deus é amor. E Ele sempre quer nos curar, nos salvar, trazer vida para nós. Em 1 João, capítulo 4, 1 João capítulo 4 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E temos, irmãos, um exemplo muito maravilhoso de um gesto de amor, que eu gostaria de ler com os irmãos, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, ele despediu de toda a glória dele. Mas uma coisa que o Senhor não conseguiu se esvaziar foi do amor, porque ele é o amor. Ele deixou toda a majestade. Ele veio aqui para poder viver, morrer e nos resgatar, nos trazer de volta para Deus. Isso não é tremendo, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, no versículo, voltando para Efésios, capítulo 1, versículo agora 17, diz assim: para que o Deus, desculpa, irmãos, eu pulei, né? Não cesse de dar graça por vós e fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 16. Me perdoa. É muito importante a gente desfrutar disso aqui. Não cesso de orar por vós nas minhas orações. É muito importante, irmãos, que cada um de nós possa praticar esse orar um pelos outros. Porque é a oração de cada santo que nos mantém de pé, não é verdade? É por meio das orações dos irmãos que muitos irmãos são curados.
na verdade, que recebe a bênção de Deus. Tivemos experiências na igreja em Uberaba maravilhosas com respeito da oração. Milagres que foram feitos no nosso meio, por meio de oração. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros. E aqui está alguém diante de vocês que precisa de oração. Oram por mim, amém? Senhor Jesus, eu preciso da oração dos irmãos. Senhor Jesus, e ainda mais, né? O próprio Senhor Jesus, ele orou por Pedro. Está registrado em Lucas 22. Lucas 22, versículo 32, diz assim, vou ler o 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, o Senhor estava orando por Pedro. Irmão, nós precisamos orar um pelos outros. Os dias são maus, não é verdade? Mas se nós intercedermos um pelo outro, nós vamos conseguir vencer. É através das orações que possamos conseguir vencer todos os obstáculos à nossa frente, não é verdade? Senhor Jesus. Por isso que Paulo, ele ora, né? Ele ora também para os irmãos, lá em Efésios capítulo 1, Paulo ora. Ele diz assim, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Louvado seja o Senhor. Oh, mas qual o objetivo dessa oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Louvado seja o Senhor. Essa foi a oração que Paulo fez para mim e por você, por cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Eu queria ler um versículo aos irmãos que está em João 1. Vamos estar um pouquinho corrido, né? Amém? Por causa do tempo. João 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. Louvado seja o Senhor, que o verbo, ele se fez carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa porção desse versículo, né? Ó Senhor Jesus, essa glória que é exposta aqui, não ficou só para o Senhor. Ela foi transmitida para nós. Ela chegou para mim, chegou para você. Olha o que ele fala em João 17, versículo 20. João 17, a partir do versículo 21. Diz assim, ele faz uma oração. Essa aqui é uma oração que o Senhor faz por cada um de nós. O Senhor fala assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. A glória nos capacita a ser um. O Senhor, ele orou pela nossa unidade. Eu queria perguntar para os irmãos. Nós precisamos ou não de orar pela unidade? Como nós precisamos orar pela unidade? O Senhor, sabendo de tudo e conhecendo todas as coisas, ele fez essa oração específica por nós. Orar por cada um de nós.
para que nós possamos ser um. Assim como Ele é um com o Pai, nós possamos também ser um com Ele, porque Ele é um conosco. Não é verdade, irmãos? Senhor Jesus, e ainda mais, em Mateus, depois eu vou voltar aqui, em Mateus capítulo 28, versículo muito conhecido, né, que está no Alimento Diário, Mateus 28, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor sempre vem com uma palavra para nos motivar, a nos encorajar a pregar o Evangelho e com uma garantia de sempre estar conosco. Sempre está conosco. E isso precisa nos deixar bastante felizes, porque é a garantia que esse versículo nos fala. E aqui, desfrutando da questão da unidade, nós precisamos perceber algo muito importante. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então a igreja, ela tem a responsabilidade de expressar diante de Deus a unidade por meio da edificação da igreja. O Senhor colocou eu e você como pedras para edificação, como materiais para edificação. Não é verdade? Nós somos materiais para edificação. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Nós temos visto aí o encorajamento dos irmãos, né? Posso orar por você nas quartas-feiras, finais de semana, tantos irmãos indo para cidades, fábrica de vencedores. Olha que maravilha. Não é verdade, irmãos? Nós vamos ter uma reunião agora esse final de semana muito especial, que nós precisamos orar, irmãos, sem cessar, para que o Deus da glória também apareça para todos os nossos convidados, assim como o dia apareceu para mim e para você. Não é verdade? Então, o que eu gostaria de trazer para os irmãos é algo que o Senhor falou comigo nessa. Irmãos, nós precisamos ser um diante do Senhor em todos os aspectos, todo o mover da igreja, porque o desejo do Senhor é salvar vidas. E quando nós vemos, né, igual eu fiquei muito maravilhado com jovens no dia vestibular, eles foram para a porta das faculdades pregar o Evangelho. Posso orar por você, para que você possa fazer a prova e tal? Olha que bênção, irmãos. Sol quente no domingo, mas o jovem estava lá. Muitos irmãos foram. E creio que muitos foram salvos por meio dessas orações. Senhor Jesus, diante desse todo esse mover, irmãos, o que nós não podemos ficar é parado. Nós podemos orar pelos irmãos que estão indo. Orar pelas pessoas que são apacentadas, que estão sendo cuidadas. O que nós não podemos ficar é criticando, que o irmão foi, eu não concordo com isso. Irmãos, essa semana o Senhor falou para mim algo assim que me chamou muita atenção. Em Mateus 16, Pedro, ele tem uma revelação. Quando o Senhor pergunta quem diz ser o povo, Pedro fala para o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor responde para ele, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, naquele momento, Pedro estava sendo uma pedra para edificação. Mas se você for ver no mesmo capítulo, quando o Senhor começa a falar que ia acontecer com ele em Jerusalém, Pedro chama ele à parte e começa a reprovar, dizendo, Senhor, tenho compaixão de ti. De modo nenhum isso pode acontecer. Aí o Senhor fala assim para ele, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens, porque para mim tu és pedra de tropeço. Irmãos, a escolha é minha e sua. Qual que é a pedra que você quer fazer parte da edificação ou de tropeço? Nós precisamos ser bem ganhos sobre isso.
A unidade, irmãos, é algo que nós precisamos ir diante do Senhor e orar junto, lutar junto. Eu queria trazer um versículo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Desculpa, irmãos. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Irmãos, podemos ler esse versículo junto? Amém? Nós podemos ficar de pé? Louvado seja o Senhor. Vamos ler junto? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. Amém. Eu preciso de você, irmãos. Nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica. Amém? Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, olha só que maravilha. Quando Paulo escreve isso aqui, né? Em Filipenses 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ser unidos de alma. Irmãos, é isso que o Senhor deseja para nós. O trabalhar desse Deus da glória em cada um de nós. Ele deseja nos fazer um. Ser um no Espírito é muito fácil, não é verdade? Mas ser um em alma, eu e você precisa de algo, experimentar algo todos os dias, que é tomar a cruz e seguir o Senhor. Nosso serviço junto com os irmãos, é excelente esse trabalhar, né? Eu posso tomar a cruz e seguir o Senhor. Porque se eu lutar pela minha razão, se eu querer provar que eu estou certo, eu vou perder o irmão. Não é verdade? Trazendo para o casamento, se eu conseguir, em todas as discussões, ser o vencedor, ser aquele que ganha todas as discussões, eu vou perder o meu cônjuge. Não é verdade, irmãos? Então, o que nós precisamos é aprender diante do Senhor, é tomar a cruz e seguir Ele, para que a expressão dEle esteja no nosso viver. Amém? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, tem outro versículo também que eu quero ler com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu também gostaria que os irmãos lessem comigo. E todos nós, amém? Como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória. Amém? Irmãos, aqui fala de glória em glória. Todo dia, cada dia. Quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformado. Mais do elemento divino é acrescentado em mim. Menos do meu natural fica em mim. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E olha o versículo 17 do mesmo capítulo. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é liberto. Fala por mão do lado, você é liberto. Você é liberto. Isso não é maravilhoso, irmãos? É pelo Espírito. Por isso, Paulo fala para nós, voltando para Efésios, capítulo 1, agora o versículo 18.
Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração. Para termos revelação, nós precisamos ser iluminados. Não é verdade? 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de 2 a 6, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que estarem encobertos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ver algo aqui. Nós precisamos da luz, nós precisamos também da visão. Não é verdade? Vamos supor que nós desligamos a luz aqui do local. Eu posso ter a visão, mas não tenho a luz. Eu não vou conseguir ver. Não é verdade? Eu posso ter a luz, e se eu não tiver a visão, eu não vou conseguir ver. Então eu preciso da luz, e eu também preciso da capacitação de ver. Eu preciso ver. Então é isso que nós precisamos pedir, Senhor. Senhor, ilumina o meu coração. Senhor, eu quero ver. Só o Senhor pode me dar a visão. Eu preciso ver todas as suas grandezas, todas as suas maravilhas. Ó Senhor Jesus. E ainda mais, irmãos, eu queria ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e fé sem hipocrisia. Pedir ao Senhor todos os dias um coração puro, um coração novo, um coração que ama a palavra, que guarda a palavra, que retém a palavra. Senhor Jesus, que nos dá a capacidade de ver tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para mim e para você. Amém? Ó Senhor Jesus. Porque eu queria ler mais um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Amém? Junto? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, vamos ler e orar esse versículo rapidinho de pé, só para a gente mergulhar nesse versículo. Foge. Outro sim. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, louvado seja o Senhor. Invocar o nome do Senhor nos faz fugir de todas as paixões. Amém? Senhor Jesus.
E ainda mais, a parte B do versículo de Efésios, capítulo 1, a gente... Efésios, capítulo 1, parte B, do versículo 18, diz assim: para saberdes qual é a herança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse versículo nos mostra que Deus, ele tem uma expectativa. Ele espera algo de cada um de nós. Quem é pai aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando nossos filhos nascem, ou eles nasceram, todos nós tínhamos expectativas. Não é verdade? Não é assim, Guilherme? André, né? Você tem alguma expectativa? E Deus, ele tem uma expectativa em cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Então vamos ver qual que é a expectativa que Deus tem por cada um de nós. Romanos 8. Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Irmãos, o Senhor deseja, né, nos conformar à imagem do seu Filho amado. Isso não é maravilhoso? O Senhor, ele era o unigênito, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos que vieram por meio dele. Louvado seja o Senhor. A vida dele nos capacita a ser conformados à imagem do seu Filho amado. Oh, Senhor Jesus! Os irmãos mais experientes aqui, antigamente tinha umas bolachinhas que vinham com a carinha, né? Vinha com a... tudo igualzinho, não era? Os irmãos lembram? Eu esqueci o nome, acho que não sei se era Apache. Só sei que todas as bolachinhas vinham ali, mesma esfinge, mesma carinha. Irmãos, passava por uma temperatura, aquela bolacha, para ser carimbada e sair tudo certinho, né? O Senhor hoje está, às vezes, em algumas situações, é porque o Senhor quer nos conformar à imagem do seu Filho amado. Louvado seja o Senhor. Tem um hino que fala que os sofrimentos são ganhos. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Irmãos, ainda mais, eu queria não estar dentro, mas o Senhor me deu essa porção. Então eu quero ser fiel. João 20, eu queria ler para os irmãos para a gente pôr uma vírgula aqui. João 20, versículos 16. Ó Senhor Jesus. João 20, 16. Amém? Diz assim, Jesus, Maria, ela voltando-se-lhe, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Irmãos, Maria estava buscando um cadáver. Ela buscava o corpo do Senhor, né? Ela desespera, ela queria encontrar. Ela estava desesperada, para onde levar? E esse desespero fez que Deus mudasse um trajeto. Ele apareceu para ela. E aqui, ele disse assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Irmãos, presta atenção, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai,
para o meu Deus e vosso Deus. Irmãos, vocês conseguem ver a expressão do rosto de alegria do Senhor ao falar isso para Maria? Você tem o Pai. O meu Pai é o seu Pai. Você é meu irmão. Ele tinha vencido todas as coisas. Ele deu para mim e para você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem que nos impactar. Isso tem que fazer nos lembrar de sermos um com Ele e um com os irmãos. E ao falar isso para Maria, olha o que aconteceu. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Como será que ela falou para eles? Olha, eu vi o Senhor, viu? Será que foi assim que ela falou? Eu creio que não. Ela deve ter falado assim, eu vi o Senhor! Eu vi o Senhor! E ao ver o Senhor, isso mudou toda a história da vida dela. Ao ver o Senhor, mudou a minha história. Ao ver o Senhor, mudou a sua história. Irmãos, esse Deus da glória quer aparecer todos os dias para nós. O que você precisa ter um desespero para encontrar com esse Senhor, para ter comunhão com Ele através da palavra. Ele está desesperadamente esperando você, esperando a mim para ter comunhão conosco. Louvado seja o Senhor. Eu paro por aqui, irmãos. Queria encerrar com uma oração. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo seu grande amor por nós. Obrigado porque você deu a sua vida por nós. Senhor, obrigado por você ter nos trazido de volta para Deus. E hoje podemos desfrutar de toda a riqueza que está no Pai da glória. Senhor, nos conceda sempre espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos desfrutar. Senhor, nós não queremos um conhecimento. O que nós queremos é desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos leve em paz para nossas casas. Senhor, nos faça um, Senhor. Ó Senhor Jesus, em teu nome nós oramos e te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém.